Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a essa nossa live, aqui com transmissão simultânea pelo LinkedIn e pelo YouTube, né? O tema de hoje que a gente vai abordar é o conceito de condomínio como persona, né, dentro de um contexto CEPTED, né? Esse foi um artigo, né, que o Percival Barbosa publicou no LinkedIn, tendo como referência, né, um livro que eu escrevi, e o link para quem quiser adquirir o livro se encontra logo abaixo da descrição, onde você pode adquirir o livro Excelência na Gestão Condominial. E para a gente iniciar esta conversa, nós estamos aqui com Percival Barbosa, né, que já está aqui ao vivo. Percival, boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Albélio. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado pela audiência de vocês. Espero que seja bastante proveitosa a conversa que eu e o Albélio vamos ter sobre o tema que o Albélio acabou de enunciar, que é o CEPTED e os condomínios, né? Encarando os condomínios como persona. Maravilha. Pessoal, eu vou fazer aqui uma primeira pergunta, que geralmente, quando a gente escreve um artigo, a gente tem, às vezes, não dá para aprofundar, né, em determinados assuntos, senão o artigo vira um livro. Ele ficaria muito... Né? E aí tem uma... Exatamente. E tem uma pergunta aqui que eu vou fazer, baseado numa das passagens do artigo, que se refere aos métodos quantitativos. Eu vou escrever a pergunta aqui só para a gente contextualizar. Então, a pergunta seria o seguinte: quais métodos quantitativos e qualitativos são mais eficazes para levantar os dados que definem a persona de um condomínio e como essas informações orientam o planejamento de ações de segurança? Eu não sei se a pergunta ficou muito longa, mas deu para entender? Deu para entender, claro. Então, só para você ter uma ideia, né? Eu trabalho com segurança para condomínios há quase 25 anos, tá certo? Eu comecei, na verdade, nessa área de segurança tratando com condomínios. Hoje já são mais de 500 projetos, etc. Mas e olhando a segurança através da arquitetura. Foi esse trabalho que me levou ao CEPTED, tá certo? E quando você analisa todos esses casos que eu já participei, tá certo? Você nota algumas coisas, né? Você nota alguns comportamentos quando a gente está nos condomínios tratando de segurança. A primeira, vamos dizer assim, abordagem que eu vejo dentro do que você perguntou, né, quais são as métricas ou as características, né? O fato é que cada condomínio, ao longo de um certo período, ele acaba adquirindo uma certa personalidade, que, na verdade, reflete a personalidade dos moradores que habitam aquele local, tá certo? De uma forma ou de outra, mais ou menos, os moradores estão representados, né, na administração do condomínio, ou deveriam estar, tá certo? Então, existem muitos fatores que caracterizam um condomínio e que vão ter muita importância nas medidas de segurança que você pode tomar, tá certo? Então, você pega a metodologia CEPTED, aplica aos condomínios, uma das características ou dos princípios da metodologia CEPTED é a participação coletiva, ou seja, para você obter a participação coletiva, você tem que estar falando com pessoas, né? Então, o condomínio quase que ele adquire uma personalidade e você conversa com essa personalidade. Como nós estamos falando aqui, a maioria, acredito, da nossa audiência aqui sejam de síndicos, né?
ou síndicas, né? A gente tem que entender primeiro o seguinte: o síndico e a síndica, eles adquirem um legado. Ou seja, eles não participaram da concepção do condomínio, do projeto do condomínio. Eles pegam um condomínio já pronto. Tá certo? Então, a primeira questão para você ver é a localidade do condomínio. Onde ele está localizado? Ele é um condomínio no centro da cidade? Ele é um condomínio na periferia da cidade? Ele é um condomínio num bairro residencial? Ele é um condomínio num bairro misto, que tem comércio, misturado com residências? Por exemplo, ele é um condomínio residencial ou comercial, ou às vezes misto, né? Residencial, comercial, às vezes tem alguns condomínios mais modernos que tem até hotéis, flats, conjugados, né? Então, a primeira questão é a localidade, onde ele está localizado. Tá? Depois, o tamanho do condomínio. Ele é composto de quantas unidades? 50, 10, 12, 200, 300. Nós temos a notícia de 1.000, 1.500 unidades. Isso também é um outro fator que constitui a personalidade que aquele condomínio vai adquirir. Outra é a arquitetura. Existem prédios, inclusive, que têm arquitetura assinada, que são até tombados pelo patrimônio histórico, ou não, são prédios de arquitetura comercial, existem vários. Né? Então, isso também forma a personalidade do condomínio. Tá certo? Existe também o fator do nível de renda dos moradores. Tá certo? Para cada nível, o mercado imobiliário em geral, né? E quando estamos falando de economia, a gente está falando do mercado imobiliário, porque são geralmente empreendimentos construídos para que sejam condomínios, né? Ele coloca um ticket, né, nas pessoas que ele imagina que são os futuros habitantes. Então, o nível de renda, ao longo do tempo, ele acaba se nivelando. Tá certo? Porque o próprio mercado filtra isso. Né? Tá certo? Essa é uma outra questão. A outra questão importante na personalidade do condomínio é se ele é horizontal ou é vertical. Tá certo? Porque, por exemplo, se você pega um condomínio horizontal de casas, né, de residências, um pouco afastado da cidade, geralmente, né, porque precisam de áreas muito grandes, sei lá, tipo Alphaville, Tamboré, tem vários exemplos aí pelo Brasil. Você pega um condomínio em que praticamente as pessoas entram e saem só de automóvel. Certo? O que é diferente é uma outra característica importante. Outra coisa, é diferente, por exemplo, você pegar um prédio, não sei se todos conhecem, mas na Avenida São Luís, aqui em São Paulo. Os prédios mais antigos praticamente não tinham garagem. Tá certo? E as pessoas que habitam esses prédios, elas saem na rua, na calçada, e eles praticamente têm quase todos os serviços próximos. Então, ao contrário, eles nunca saem de carro, nunca entram de carro. Geralmente, as pessoas valorizam, inclusive, essa questão de andar a pé pela rua e pelo bairro, e ter os serviços de que necessita. Então, o que acontece? São várias características, né, que formam o condomínio, que acaba dando a ele uma personalidade. Certo. Tá certo? Maravilha. Se você entender essa personalidade, e eu estou falando isso porque já conversei com condomínios de tudo quanto é tipo e tamanho que você possa imaginar, em nível de renda, etc., nesses 25 anos. O que eu noto?
Quando você vai aplicar a metodologia SEPTA no condomínio, você vai, como o condomínio é um legado, né, para as pessoas que moram lá, para os síndicos, para as síndicas, é um legado, aquilo lá ele encontrou pronto, né? Tá certo? As medidas que você vai poder tomar ou fazer vão depender dessa personalidade. Uhum. Eles vão ter um fator determinante aí na implementação do que precisa ser feito dentro do contexto. E não é só a segurança, a própria administração, a própria gestão do condomínio depende disso. Isso. Exatamente. Dessa personalidade. Com o tempo, essa personalidade se forma realmente. Então, você vai encontrar condomínios habitados por gente mais jovem, habitados por gente mais de idade, ou misto, ou o condomínio está passando por uma alteração geracional, geralmente os prédios mais antigos, né? Os antigos, os originais, os moradores originais já saíram, isso já ficou para filhos, né? Os filhos já são mais jovens, ou então foi para alugar, e aí fica alugado para pessoas diferentes. Então, a idade também, né? O tempo de construção, de existência do condomínio também é um fator que forma essa personalidade. Entender essa personalidade, né? Mapear esses dados, tá certo? Tabelar esses dados, planilhar esses dados, entender essa personalidade é fundamental para uma abordagem da segurança. E também é fundamental para a própria gestão do condomínio. Isso. Maravilha. Pessoal, tem outra pergunta aqui que envolve, né, um dos princípios SEPTA, mas que também causa uma certa preocupação nas pessoas, é com relação à privacidade. Então, eu elaborei aqui uma pergunta que é como equilibrar o princípio da vigilância natural, promovendo visibilidade e interação sem invadir a privacidade dos moradores ou gerar desconforto. Como que a gente trabalha essa questão? A visibilidade que a gente está falando aqui, nesse princípio SEPTA, né, da vigilância natural, a definição é a seguinte, né? Você procure ter espaços, né, que possam ser vistos de forma natural pelo maior número de pessoas possível. Tá certo? Tanto dentro do condomínio, às vezes até fora do condomínio, externamente, na calçada. Tá? E isso não tem muito a ver com a privacidade, porque isso está muito ligado com as áreas comuns. Tá certo? A privacidade ela vai ter importância num outro aspecto do CEPTER, que é a participação coletiva. Tá? Mas a visibilidade é você ter espaços, você evitar, por exemplo, becos, você evitar locais sem saída, você evitar locais escuros. Né? Então, sei lá, se você tem um local dedicado a um parquinho de crianças, por exemplo, que esse parquinho possa ser visto pela maioria, pelo número maior possível de pessoas que estão passando, que estão nas janelas, né, dos prédios, porque daí você exerce uma vigilância natural sobre aquele espaço. Porque as pessoas estão olhando, e elas olhando e vendo alguma coisa, elas podem tomar uma atitude. Então, a vigilância natural permite que as pessoas ajam sobre os acontecimentos, né? Sobre as ocorrências. Entendeu? Então, por exemplo, tem um hábito, eu diria que é um hábito, porque hoje ninguém mais julga, virou um hábito, ninguém mais julga se isso funciona ou não. Né? O pessoal costuma pegar as portarias, por exemplo, onde existe um porteiro, e colocar os vidros escuros, da maneira que você não consegue nem ver o porteiro. Tá certo? Então, e parece a sabedoria, o folclore popular diz que isso aumenta a segurança, quando é justamente o contrário.
tá certo? Porque você não vendo o porteiro, você não controla o porteiro. Uhum. Maravilha. Eu acho. Se o porteiro pode ser visto, cada vez que um morador entrar e sair do condomínio, ele está controlando o porteiro. Uhum. Não, exatamente. Eu acho que esses dois exemplos que você colocou aí, acho que ficou bastante claro, né, com essa relação do conceito de vigilância natural, que não tem nenhuma relação, a gente pode dizer assim, com a privacidade das Isso. pessoas. Tá? É porque ele Porque, por está exemplo, ligado às áreas comuns do prédio. está ligado às áreas comuns. Né? Por exemplo, o que acontece aqui num prédio que eu conheço, esse parquinho, que é uma área para a criança brincar, ninguém vê de tão isolado que Pois ele é, é. então. Então, aí Pois não é, existe a vigilância natural, quer dizer, porque ninguém vê exatamente. o que está Às vezes até acontecendo. piscinas, né? Que Ah, estão afastadas, que não se pode. Então, você tem um risco de afogamento, de criança, de uma série de coisas, que se tem alguém olhando, uhum. a providência fica mais fácil, mais simples de ser tomada. Tá Não, eu certo? acho que e esse exemplo da piscina é bem interessante, porque aqui no prédio que eu moro, todo mundo vê a piscina da janela. E tinha uma criança que o cuidador, a cuidadora descuidou, ela foi engateando para a beira da piscina, alguém da janela viu, gritou, e o Isso. zelador conseguiu chegar a tempo e a criança não caiu na. Exatamente isso, exatamente isso. Né? Mas, Foi mas uma. se você voltar à questão da persona, que nós falamos no início, tem Aham, prédios que não tem piscina, exato. tá certo? Então, tudo vai depender de cada condomínio, da persona daquele condomínio. Por Condomínio. exemplo, o pessoal normalmente pega as portarias e colocam lá atrás, afastado das grades ou do muro, quando deveria ser justamente o contrário. O, o, os porteiros, as portarias deveriam estar no alinhamento da calçada. Porque o trato com o público e a filtragem de quem vai ou não entrar já é feita antes do portão. Não é necessário nem abrir o portão. Exatamente. O que, não sei se você observou aqui no Belvedere, onde eu estou, alguns prédios, a portaria é no nível da calçada, mas é muito raro. É muito raro. É muito raro você ver isso aqui. Geralmente, ele fica lá no fundo, é como se Isso. fosse uma proteção, mas na realidade é uma proteção aparente, né? Aparente, porque, na verdade, se eu chegar no portão e o porteiro não me vê porque ele está afastado, eu tenho uma série de estratagemas que eu posso usar para tentar persuadi-lo a abrir o portão. Uhum, Mas ele não está me vendo, então ele acaba entrando numa conversa, entendeu? uhum. Maravilha, eu acho Então, que e ficou. ainda tem uma outra vantagem: se o porteiro estiver no alinhamento da calçada, ele está olhando a rua. É, exatamente, é uma vigilância natural aí. Isso, da Que não rua. acontece quando ele está atrás, porque Isso, mesmo tendo a câmera, mas a câmera também é limitada à visão isso, que ele tem do espaço exterior. isso. Né? A melhor visão é sempre a visão direta. Exatamente. Maravilha. Eu acho que ficou bem claro essa questão aí. Agora tem outra coisa, o pessoal, que eu queria colocar aqui, que eu acho também é outra dúvida que aparece aí do pessoal, que é o seguinte: é de que forma o controle natural de acesso, agora dentro desse outro princípio, pode ser adaptado para condomínios recém-inaugurados versus aqueles com longa história, considerando aspectos arquitetônicos e comportamentais. Eu acho que você já falou um pouco da persona, né? Eu acho que essa parte de comportamento também está relacionado com a persona pela qual você colocou muito bem. Na verdade, tudo vai estar relacionado com a persona, com as características, a personalidade daquele condomínio. Então, em algum, a gente tem que partir, no caso aqui, do controle natural de acesso, né? E se tratando de condomínios, tá certo? A gente tem Certo. que entender, o primeiro princípio é o seguinte: é legítimo que o condomínio controle o acesso. É legítimo, tá certo? Uhum.
Então, partindo desse princípio, cada condomínio vai ter uma característica diferente e uma possibilidade de fazer. Né? O ideal seria que as pessoas que são reconhecidas pudessem entrar e sair normalmente, quase que sem controle. Tá certo? Isso seria o ideal. E você controlaria os desconhecidos, tá certo? E aí com sistemas de controle de acesso, etc., cadastros e outras coisas. Então, o que é ideal? A mesma coisa. Que o acesso, o local do acesso, o portão, a porta, o que for, primeiro, seja bastante claro. Que todo mundo entenda por onde tem que entrar. Ou melhor, por onde é legítimo entrar. Tá certo? Então tem que ficar claro. É legítimo entrar por aquele local, tem que estar sinalizado, tem que estar bem. A arquitetura tem que tratar disso, a iluminação tem que tratar disso, para que fique muito claro por onde entrar. E se esse local, por onde entrar, também puder ser visto pelo maior número possível de pessoas, essas próprias pessoas fazem uma vigilância natural do acesso. Então, eu vejo o Albélio chegando no portão, eu sei que é o Albélio. Não é? Esse reconhecimento é melhor do que qualquer banco de dados que você possa ter. Exatamente. Porque aqui da varanda do prédio que a gente está, qualquer pessoa que chega pela portaria de entrada, a gente vê. Isso. A gente consegue ver, então a gente tem uma vigilância natural nesse aspecto Isso. aí. Então, conforme cada condomínio, você pode arranjar essas coisas para que facilite o reconhecimento das pessoas. Uhum. Certo? Para que elas possam ser reconhecidas e autorizadas a entrar. Quanto mais natural, melhor, mas, claro, a gente vai ter que, na maioria dos casos, lançar a mão de sistemas. Né? De sistemas de acesso, tá certo? Porque que vai depender da complexidade, da personalidade de cada condomínio. De cada condomínio, exatamente. E aí a complexidade. Eu tenho um exemplo claro, Albélio. Se eu pedir para você, você me convida para ir no seu apartamento comer uma pizza ou qualquer coisa, como é que você vai falar para mim no telefone? Ó, Percival, você vem aqui na rua tal, número tal, apartamento tal. Ou seja, com 3 informações, eu chego no seu apartamento. Agora você vai chegar para mim, dependendo de onde você mora, dependendo da persona. Olha, pessoal, eu moro aqui no apartamento 3 do bloco 2, da rua 4, da avenida não sei o quê, número tal. Para mim poder chegar no teu apartamento. Então você veja, uma informação foi bastante simples, com 3 informações eu localizo, a outra eu preciso de 4, 5, 6 informações para poder chegar onde você está. Certo. E isso já define a complexidade da operação do condomínio numa coisa muito simples. Você tem que convidar uma pessoa e tem que falar para ela onde é que ela vai. Tá certo? Eu acho que o pessoal que está nos assistindo aqui, né, e que vão nos assistir posteriormente, a gente começa a entender, né, que a operação de um condomínio, seja no aspecto de segurança, né, que a gente está tratando aqui, ou na parte gerencial como um todo, não é uma coisa simples, como as pessoas imaginam que é. Né? Quer dizer, a gente tem que parar de olhar o condomínio de uma forma muito simplista e entender, né, essa complexidade. Quando a gente fala de complexidade aqui, não é no sentido que é uma coisa difícil de entender, não. Mas só complementando aqui, é no sentido que das variáveis que estão envolvidas nesse processo. Então, mas você falou uma coisa certa, Albélio. A gestão ou a segurança tem que tornar as coisas simples da maneira conceitual, da maneira mental. Mas simples não quer dizer simplista. Exatamente. Tá
certo? Simples não quer dizer banal. Isso. No As sentido... coisas podem ser simples sem ser simplistas. E pode ser simples sem ser banais. Tá certo? O problema é a pessoa começar a levar o simples para o lado do simplista, para o lado do banal. Exatamente. É a mesma coisa, uma pessoa simples não é uma pessoa simplória, né? Exatamente, exatamente. Tá certo? Então, por exemplo, quando a gente vai escrever procedimentos para condomínios, né? Tem gente que propõe cadernos, vira uma bíblia, tá certo? Que você não pode operar aquilo lá porque você não consegue nem ler, nem decorar aquele negócio, muito menos um porteiro, sei lá, um vigilante, um faxineiro, tá certo? Então, você tem que ter, no máximo, 10, 15 regras que todo mundo entenda, tá certo? Que são simples, mas não simplistas. Tá? Por quê? Porque normalmente essas regras estão ligadas à natureza humana, à maneira como você normalmente age. Tá certo? Esse é que é o negócio. Elas têm que estar ligadas à maneira como as pessoas agem. E aquilo que eu falei, como as pessoas agem, depende da. Não é que depende, a persona do condomínio depende disso. Exatamente. Até para você poder definir as ações, né? Isso. Certas ações, certas medidas são cabíveis em um condomínio e não são cabíveis em outro. Por causa da persona. Exatamente. Então, pessoal. Você pega, por exemplo, nós temos uma política habitacional errada, na minha opinião, tá certo? No Brasil. Então, essa política habitacional ela favorece a construção de grandes conjuntos habitacionais na periferia das cidades. Isso espalha a cidade, tá certo? A cidade aumenta de tamanho, vamos dizer assim, tá certo? Pela mesma área urbana da cidade, e isso significa uma extensão também de serviços públicos. E o fato é que as pessoas chegam primeiro que o serviço público, né? Exatamente. As pessoas chegam primeiro, tá certo? Porque essas obras têm financiamento, tá certo? Então, os moradores chegam, tá certo? Mas os serviços públicos ainda não chegaram. E, às vezes, nunca vão chegar. Por quê? E quando eu estou falando de serviços públicos, estou falando da segurança pública também, que é um serviço público. Tá certo? O que acontece? Esses grandes condomínios eles sofrem de dois problemas. Um é esse, a falta de serviços públicos, a ausência de serviços públicos, porque a prefeitura municipal não tem recursos suficientes para espalhar esses recursos de qualquer forma, para qualquer lugar, tá certo? Ela não tem recursos, provavelmente até ela gostaria de fazer, mas não tem recursos para fazer. E outro é o tamanho do condomínio. Então, se você pegar apartamentos para uma renda baixa, né, em grandes quantidades, 1.000 unidades, se torna inadministrável. Porque essas pessoas não terão recursos para o aparato administrativo e de segurança que seria necessário. E agravado pela falta de serviços públicos. Bom, já que você tocou... muita diferença. Não, já que você tocou nesse ponto aí, eu vou colocar aqui uma pergunta que tem muito a ver com isso que você está falando aí, que é o seguinte. Em condomínios com perfis socioeconômicos e geracionais distintos, como o reforço territorial pode ser estruturado para criar um senso de pertencimento que respeite essas diferenças? Uma pergunta a se pensar, né? Dentro desse contexto. Não é uma resposta muito simples. Sim, tá certo? Exatamente. Porque existem alguns fatores
né, que implicam no seu sentimento, né, ou na sua visão, ou na sua maneira de pensar, de que aquele local onde você mora, que é o condomínio, é seu. Tá certo? Você encará-lo como seu lugar. Você se identificar com aquilo. Tá certo? Porque nós, seres humanos, nós somos essencialmente territoriais. Né? A gente defende aquilo que a gente acredita fazer parte. Exato. Agora, veja como vou fazer uma analogia aqui. Um sujeito consegue se identificar com um time de futebol a ponto de vestir a camisa, a ponto de torcer, a ponto de ir no estádio, soltar rojão, carregar bandeira, brigar com o adversário, né? Enfrentar briga na rua, no metrô, né? Sei lá, ele se identifica com aquilo e ele defende aquilo. É engraçado que no condomínio não ocorre isso. Tá certo? E que é até difícil de explicar, né, por que ele tem essa a admiração, esse senso de pertencimento de algo que ele não conhece. Né? Ele não sabe Isso. quem é, ele não tem nenhuma relação de Sim, ele não tem intimidade. nenhuma relação. Às vezes nunca conversou com um jogador, um dirigente, nada. Tá certo? Mas ele se identifica com aquilo e ele defende aquilo, e às vezes até com unhas e dentes. Exatamente. Tá certo? Além do razoável, até. Tá certo? Mas é engraçado que no condomínio não ocorre isso. Tá? Ninguém sai defendendo, este é o meu condomínio, papapá, papapá. Não. Mas é isso que precisa ser criado. É isso que precisa ser feito. Tá certo? Isso não é vamos dizer, uma medida física que você possa tomar, não é construir um muro, não é mudar a porta de lugar. Tá certo? Você tem que criar uma mentalidade. Tá certo? Mas o que acontece? Os condôminos, eles acabam se integrando, ou melhor, acreditando que aquele local é o local deles, é o local que merece a atenção, que merece a dedicação dele na defesa, inclusive, daquele local, se ele vê algum benefício nisso. Uhum. Pois é, aí você vê uma coisa curiosa. No caso do time de futebol, por exemplo, que tipo de benefício ele está vendo se a gente fizer essa comparação? Porque não é nada tangível. Né? Não, não, não é um benefício tangível que você possa pegar, que você possa comprar ou que você possa vender, tá certo? Não, é um benefício, inclusive, da natureza humana. Agora, por que isso não ocorre no condomínio é um fato a ser estudado. Não só estudado, pesquisado, como também debatido entre os moradores. Exatamente. É saber que tipo de condomínio a gente quer, né? Que É, tipo de espaço. Agora você vê uma coisa interessante, né? Quando a gente faz essas perguntas, observe que ela tem uma relação quando a gente poderia falar assim, que tipo de país nós queremos, né? Que tipo, né, de sim, cidade nós isso, queremos. claro, isso pode se estender para outras esferas da sua vida, que tipo de empresa que você trabalha, ou que tipo de empresa você gostaria de trabalhar. Então é isso. Então, nós temos que motivar os moradores a gostarem do condomínio. O que é um desafio para o gestor, né, o pessoal, porque quando a gente fala assim dentro dessa política, é claro que a política de segurança, política de manutenção, de conservação, limpeza, tem que funcionar tudo de forma conjunta, né? Quer dizer, o Isso. condomínio é um sistema holístico, né? A gente pode É, então, mas pensar a dela. gente tem algumas leis da própria Constituição do condomínio, as leis de como o condomínio deve funcionar, a responsabilidade do síndico, etc., etc., que muitas vezes dificultam isso.
O Percival, dentro uma outra questão que a gente vamos abordar aqui, que a gente começa a perceber, de certa forma, a gente vê aí notícias, né, de grandes condomínios sendo deteriorados pela falta de manutenção, né, de certa forma, que isso vai criando uma percepção muito ruim, né, até para quem está dentro dos condomínios, como a gente vê aí noticiados na mídia. Mas eu queria colocar a seguinte pergunta dentro desse contexto aqui, baseado no texto que você publicou. Por exemplo, quais práticas de manutenção devem ser priorizadas para evitar a percepção de abandono, né, as janelas quebradas, e quais métricas podem indicar sucesso nessa área? Acho que, de certo, você já falou alguma coisa nesse sentido, mas vamos só explicitar um pouco aqui para o pessoal que está nos assistindo aqui. Então, o princípio da manutenção, né, do CEPTA, ele é basicamente de imagem. Que imagem você tem daquilo que você está olhando? E hoje, principalmente, imagem é tudo, né? Como o pessoal fala. Exatamente. Então, muitas vezes você olha um prédio, ou você olha um local do seu condomínio, ou você olha uma rua, e você se sente inseguro. Porque ela te passa essa imagem de que é inseguro. E geralmente o que a imagem passa para você de insegurança é inseguro realmente. Então, veja, eu já participei de dezenas, centenas de assembleias. Eu nunca vi uma assembleia em que o síndico, por exemplo, convidou os moradores a andarem pelo prédio e olharem as coisas como estão acontecendo. Eu nunca vi. Essa é uma prática, inclusive, que eu recomendo. Eu recomendo que os síndicos e os moradores saiam na rua e olhem o prédio da rua. E tentem ver que imagem aquele prédio passa para eles. Que imagem aquela portaria passa para eles. Aquele portão, aquela entrada da garagem, o jardim, a pintura. Que imagem está passando? Tá certo? Porque é claro que tem a parte técnica da manutenção, você pode levantar todos os motores que você tem no condomínio e fazer uma ficha de cada motor, qual é o tempo de manutenção, qual é o tempo de vida, qual é a vida útil, e fazer um plano de manutenção e substituição disso, elevadores. Você pode contar todas as lâmpadas que você tem no condomínio, classificar as lâmpadas por tipo, por potência, etc., e ter uma programação de substituição das lâmpadas. Tudo isso é muito técnico. Isso é uma coisa óbvia que tem que ser feita, tá certo? Mas aqui o princípio da manutenção é além do óbvio. É além do óbvio. É como as pessoas percebem as coisas. Seria até uma percepção de valor, né? Isso, uma percepção de valor. Você olha aquilo e fala, não, esse local alguém cuida. Não está abandonado. Alguém está cuidando. E se alguém está cuidando, ele é mais seguro. Por quê? Qualquer ação que eu vá ter, alguém vai ver. Porque não é só uma percepção interna, né, pessoal? É uma percepção externa também, até a nível de valorização imobiliária nesse aspecto. Eu faria isso, eu pararia a assembleia e falaria, vamos todo mundo lá para a rua. Olha para o prédio, o que vocês acham? Maravilha. Percival, vamos aqui, o nosso tempo aqui voa, né, cara? Outra coisa, né? O pessoal que. Aquilo que você falou no início, né? Foi só um artigo, mas daria um livro. É outra coisa que o pessoal está percebendo aqui, é o nível de profundidade com que a gente está abordando aqui. O pessoal não sabe dessas perguntas aqui, não é nada combinado. Não foi nada combinado. Aqui a gente tem essa. Albélio, é que tem muito tempo de estrada, entendeu? Tanto eu quanto você,
quanto você na área de gestão condominial, a gente tem muito tempo de estrada. Tem algumas coisas que a gente já viu muitas vezes acontecer. Ah, sim, exatamente. Pessoal, dentro agora você falou aí de arquitetura, design, vamos colocar mais uma pergunta aqui. Eu estou até preocupado com o tempo aqui, mas acho que vai dar para a gente explorar. É de que maneira os princípios de habitabilidade e sustentabilidade podem ser integrados às diretrizes de design e uso dos espaços comuns para atender às necessidades e aspirações dos moradores. Aqui a gente está falando talvez até de um pré-projeto, né? Porque uma coisa é as pessoas já estarem lá dentro, outra coisa é na fase pré. Isso. Então, Mas como que a mesmo gente... estando lá dentro, Albélio, mesmo estando Uhum. lá dentro, esse princípio, tá certo? Ele trata muito sobre as condições em que você reside, que você mora, ou que você trabalha, depende do caso, tá certo? Depende muito disso, tá? E eles podem perceber que esses princípios eles são interligados. A coisa tem que ser olhada em conjunto. Ela não pode ser olhada separada. Ah, vamos resolver apenas isso. Não. Você tem que olhar em conjunto. Então, veja. É a visão sistêmica, né, o pessoal? Mas se você já tem um certo nível que você atingiu na gestão e na segurança do condomínio, tá certo? Você pode avançar. Então, habitabilidade e sustentabilidade é avançar todos esses conceitos para outros campos. Então, por exemplo, você pode entender como que o seu condomínio trata, por exemplo, resíduos. O que o seu condomínio contribui com a cidade. Então, como é que você trata os resíduos? Como é que você trata o consumo de água? Como é que você trata o consumo de energia elétrica? Porque isso são todos recursos públicos. Uhum. Exato. Condomínio pagando ou não, os recursos são públicos e são finitos. Exato. Quer dizer, é uma extensão, né, territorial. Aliás, eu diria que até são reflexos, né, da sua extensão territorial, onde você está, Exato. né, e quando você aplica esse princípio e os expande, como você está falando aí, os reflexos para a sociedade também é muito grande, né? Exatamente. E se você pensar no seu condomínio isoladamente, pode não fazer muita diferença, tá certo? Tá certo? Mas se você pensar que só na sua rua tem mais 8 condomínios, no seu bairro tem mais 100, na cidade tem mais 3.000, isso começa a tomar um volume que afeta a sociedade inteira. Uhum. Tá certo? Exatamente. Uhum. Então, quando você atinge um certo nível de gestão, né, de administração do condomínio, vamos dizer assim, a persona do condomínio amadurece, tá certo? Exato. Você pode começar a pensar em expandir essas coisas. Então, você usa, por exemplo, produtos de limpeza que não são poluentes, por exemplo. Ah. Tá certo? Uhum. Então, tem uma série de medidas que você pode tomar em relação à sustentabilidade, tá certo? Para mim, a sustentabilidade e a habitabilidade andam juntas, né? Porque Sim. não pode ser sustentável um local que você mora que seja absolutamente precário. Exatamente. Outra coisa importante, né, o pessoal, que eu acho, assim, na minha opinião, dentro de que você está falando aí, é que isso não é algo externo às pessoas. Ela tem que estar entronizada, as pessoas têm que entender. E na medida que elas entendem e se envolvem, participam, isso vai criando uma dimensão mais ampla, né? Eu acho que é muito Outra coisa, Albélio,
habitabilidade, essa sustentabilidade, envolve também como o condomínio se relaciona com a cidade, e tem vários canais, vamos dizer assim, pelos quais o condomínio se relaciona, pode se relacionar melhor com a cidade, tá certo? Como também com os vizinhos. É. Eu acho, pessoal, só um parênteses aqui, quando a gente fala da comunicação do condomínio com a cidade, isso às vezes pode parecer algo abstrato para as pessoas, e às Isso, vezes até para o síndico, mas observe que uma maneira também dessa relação é a participação em associação de bairros, né? Do isso. bairro, onde você discute os problemas do bairro. Quer dizer, então é uma forma de comunicação. Né? Então, agora, veja bem. Existem várias iniciativas de associações de bairro, existem os CONSEGs, né, que são conselhos de segurança do bairro, onde, eventualmente, os síndicos se reúnem com a Polícia Militar, é uma iniciativa da Polícia Militar. Tal. Mas o que a gente precisa entender é que, muitas vezes, as medidas ou as coisas que são discutidas, elas não têm prosseguimento. Não tem continuidade, né? Não tem continuidade. Se discute muito e tem pouca ação. Tá certo? Então, e também, dependendo do volume, do tamanho que essas coisas acabam, da área que você está tratando, né, a participação diminui, a participação das pessoas. É baixa a participação. Então, acaba não representando realmente a posição daquele bairro, ou daquela rua, ou daquela região, por falta de participação e por falta de medidas práticas que ocorram. Exatamente. Que leve as pessoas a se motivarem. Eu acho que a motivação ela poderia ser decorrente dessas medidas práticas aí, mas como não tem, as pessoas perdem o interesse na participação. Exatamente. E aí vira um círculo vicioso. Exato. E aí isso acaba, não é o caso de todos, mas acaba dando a oportunidade para os espertalhões. Né? Os caras que vão lá assumem a presidência da associação para fazer negócio. Exatamente. Pessoal, nós vamos caminhar aqui para a nossa última pergunta. O papo aqui está sensacional. Acho que o pessoal aí. Eu não estou conseguindo ver, se tiver alguém perguntando, como a gente está em transmissão simultânea, então as plataformas são diferentes, então eu não consigo ver se tem alguma pessoa perguntando aqui na hora. Mas se tiver, depois a gente responde essas Então, perguntas. se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode encaminhar a pergunta para o Albélio, a gente vai responder sem problema nenhum. Se tiver um e-mail, a gente responde pelo e-mail. A transmissão ficou boa, mas, por outro lado, tem um problema técnico aqui a ser resolvido. Mas é assim mesmo. É assim mesmo. Pessoal, então vamos fazer a última pergunta para a gente não extrapolar o nosso tempo, né? Que vocês estão vendo aqui que a gente tem um horário de início e um horário de término. Então a gente vai manter rigorosamente esse compromisso aqui com vocês. Então, a última pergunta seria o seguinte: considerando as 3 gerações de Scepter, quais elementos sociais e psicossociais devem ser destacados em condomínios para ir além da segurança física e promover saúde mental e coesão comunitária? Você já falou alguma coisa nesse sentido, mas vamos só dar um fechamento aqui. Eu acho que quando a gente, obviamente, cada pessoa é uma pessoa, certo? E cada pessoa tem os seus problemas, tá certo? Nenhuma pessoa é igual a outra pessoa, e as pessoas costumam, às vezes, verem as coisas de forma diferente. Né? Então, esse também é um trabalho, vamos dizer assim, que o síndico deveria fazer, tá certo? Essa é uma outra questão, Albélio, porque sempre que a gente conversa, a gente fala que é trabalho do síndico. Daqui a pouco o síndico tem que ser um super-homem, dado o número de coisas que ele tem que tratar. Tá certo? Mas o fato é que tem que ser promovido dentro do condomínio um processo
onde as diferenças possam ser acomodadas, onde as pessoas que têm visões diferentes e até às vezes deficiências, né, elas também possam ser acomodadas, tá? E não se criem conflitos e tentar baixar um número, a quantidade de conflitos, né? Porque quando a gente lê nas redes sociais, parece que os condomínios se dedicam dia e noite a resolver conflitos, né? Então é preciso baixar o nível dos conflitos com mais consciência, com mais participação. Tudo que a gente falou anteriormente, de você, da manutenção, da imagem do condomínio, da visibilidade, tudo isso forma um conjunto que, teoricamente, melhora a disposição da pessoa em relação aos seus vizinhos e moradores do mesmo local, tá certo? Então, esse me parece ser o aspecto mais importante. A gente dá uma atenção de que, para a diversidade, né? Existem pessoas que são diferentes, que têm o mesmo valor e o mesmo direito de todas as outras, tá certo? Elas só precisam ser acomodadas dentro de um processo, tá? Porque muitas vezes as pessoas pensam diferente, mas mudam de opinião também. O ser humano, a inteligência é justamente para isso, né? Para que você possa raciocinar e, eventualmente, mudar de opinião se você estiver errado. Pessoal, maravilha. Olha, eu acho que essa live aqui foi sensacional. Eu acho que o pessoal que nos assistiu aí deve ter gostado muito. Tá? Muito obrigado aí pela sua participação. E agora, suas considerações finais aqui. Bom, eu peço desculpas se a gente não pôde se aprofundar mais nesses temas. Eu, por mim, ficaria mais algumas horas aqui falando sobre isso, porque esse é o meu trabalho, eu me dedico justamente a isso há mais de 25 anos, né? Ou seja, a segurança dos edifícios, das ruas, dos bairros e extrapolando das cidades, né? Cada um com o seu nível de complexidade relativo ao tamanho e às pessoas e aos interesses envolvidos, tá certo? Mas o meu conselho é que tanto os síndicos, as síndicas, os moradores, eles procurem conhecer o CEPTER, procurem entender o CEPTER. O CEPTER é muito ligado a princípios da natureza humana. E esses princípios, o CEPTER tenta traduzir em ações práticas que possam ser aplicadas pelas comunidades, pelas coletividades, como condomínio. E nunca esqueçam que um condomínio faz parte da cidade. E é uma parte importantíssima da cidade. Porque quando a gente pensa em cidades, fala assim, ó, pense numa cidade, você vai pensar em prédios e ruas. Você não pensa em outra coisa. Exato. A imagem que você tem da cidade são aquele monte de prédios e ruas. Essa é a cidade. Então, o condomínio é uma parte muito importante da cidade. Tá? Exato. Então, meu conselho, modesto conselho aqui, é que vocês procurem se aprofundar no CEPTER, conhecer mais o CEPTER e, se possível, aplicarem o CEPTER nos seus condomínios. Maravilha, pessoal. Muito bom ter você aqui nessa tarde, né, véspera aqui de feriado, véspera de Páscoa, né? Agradecemos todos aqueles, né, que nos acompanharam aqui nessa live. Nosso muito obrigado. Não deixe de nos seguir aqui no LinkedIn, tanto o Percival, né, quanto a mim. O nosso canal no YouTube do CEPTER, né, também tem muitas informações lá que vocês podem ter acesso. E a gente vai produzindo conhecimentos, quer dizer, cada pergunta que a gente fez aqui dá uma live, né, se vocês perceberem, e a gente vai tratando dessas questões para que vocês tenham mais informações que sejam relevantes para a atividade de vocês. Nosso muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Um grande abraço a todos.